Bom dia, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos vocês. Está começando mais um Provérbio do Dia, hoje 22 de outubro de 2024, terça-feira. Deus abençoe sua casa, sua família, tudo que você tem, que Deus venha prosperar em nome de Jesus Cristo, tá bom, meus irmãos? É com muita alegria que estamos aqui mais um dia trazendo mais uma palavra de Deus ao seu coração, tá bom? Quero agradecer pelo carinho, pela audiência, tá bom? A todos que têm orado por nós, a todos que têm acompanhado o Provérbio do Dia, o clamor pela família. Já lembrando a todos vocês que próximo sábado, tá bom, meus irmãos? Estamos encerrando esse propósito, tá bom? Oração pelos casais, sábado a partir das 22 horas no nosso canal, o clamor pela família. E aí sábado já vamos estar falando para os irmãos um novo propósito que vamos estar fazendo, serão 3 sábados, tá bom? Não vai parar mais. E você é convidado para estar aí investindo na sua família, tá bom? Todos os sábados, a partir das 22 horas, o clamor pela família, e você é convidado a estar aí junto comigo, orando, intercedendo pelo seu casamento, pela sua casa, pela sua família. É muito importante, não adianta ter uma vida financeira próspera, dinheiro na conta, mas não viver bem no seu casamento, não viver bem na sua vida conjugal. Tá bom, meus irmãos? Então é muito importante a gente também investir em nossa família através da oração, da busca ao nosso Deus, tá bom? Quero já convidar você aqui a se inscrever em nosso canal, você que está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo, inscreva-se no nosso canal, tá bom? Ative o sininho para estar recebendo todas as notificações, dá aquele joinha aí para estar ajudando o nosso canal, tá bom? Você fazendo isso, o YouTube vai entender que nossas mensagens são relevantes e vai estar aí transmitindo a outras pessoas, tá bom? E a palavra do Senhor vai estar aí cada dia mais sendo levada a outras pessoas através das redes sociais, tá bom, meus irmãos? Olha, nós temos um tema hoje muito importante, então eu já aproveito aqui e convido você que é pai, você que é mãe, esteja atento, tá bom? Na palavra a qual será transmitida hoje através desse vídeo. É uma palavra totalmente voltada para os pais e para os filhos também. Tá bom? O tema de hoje: ensina o menino no caminho em que ele deve andar. Vamos estar falando sobre esse tema. Eu tenho 3 filhos, né? Tá bom? Então, eu sei bem daquilo que eu vou falar, tá bom? Por experiência própria, né? Como pastor que o Senhor tem nos colocado, temos aí também já levado a palavra do Senhor. Estamos aqui com conselhos pastorais e com os provérbios do sábio Salomão, tá bom? Aleluia, né? Vamos lá então para o nosso primeiro ponto. Nós vamos, para a leitura da palavra, Provérbios capítulo 22 e o versículo 6. Aleluia, hoje 22, então vamos para o capítulo 22, tá bom, meus irmãos? Provérbios capítulo 22, o versículo 6. Olha o que nos fala a palavra do Senhor. Instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Aí eu pergunto, irmãos, de quem é essa responsabilidade? Preste atenção no versículo. Instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. A quem está essa responsabilidade de ensinar esse menino, de ensinar as crianças? Será que é só dos professores, dos pastores? Quem é a principal pessoa? Acredito que são os pais, né? Você concorda comigo? Acredito que somos nós pais, né? Então, meus irmãos, outra pergunta: você tem ensinado o seu filho, a sua filha, no caminho em que ele deve andar, trilhar? É fácil ensinar? Não é fácil, né? É difícil, mas é o nosso dever, é o nosso papel como pai, como mãe, ensinar nossos filhos. Mas além de ensinar, temos também que ser exemplo para os nossos filhos. Não adianta ensinar com palavras se não formos exemplo para os nossos filhos. Não adianta você, mãe, querer ensinar a sua filha se você não for exemplo para ela. Não adianta eu, pai, querer ensinar meu filho algo que eu não sou exemplo. As crianças, elas são observadoras, né? Elas observam muito, tá bom? Então precisamos, meus irmãos, fazer as coisas da maneira certa.
tá bom? Vamos aqui para o nosso primeiro ponto e a gente vai estar aqui compreendendo melhor a mensagem de hoje, tá bom? Primeiro ponto: não retire a disciplina da criança. Provérbios 23, versículo 13 ao 14. Provérbios 23, versículo 13 ao 14. Não retires a disciplina da criança, porque fustigando-a com a vara, nem por isso morrerá. Tu a fustigarás com a vara, e livrarás a sua alma do inferno. Então, olha só, meus irmãos, que responsabilidade nós temos de estarmos levando o ensinamento aos nossos filhos, de estarmos, meus irmãos, levando a palavra do Senhor Jesus Cristo, porque tudo aquilo que eu semeio no coração dos meus filhos agora na infância, isso vai servir para eles, irmãos, por toda a vida deles, por toda a vida. Se você observar a parábola do filho pródigo, e você vai ver que a Bíblia diz que o filho mais novo, ele pediu tudo aquilo que era por direito dele, antecipou a sua herança e: pai, dá-me a parte da herança que me pertence. E o pai dividiu e deu a ele. Ele saiu e desperdiçou tudo. Era uma mente de um jovem que não tinha experiências. Mas aquele pai, era um pai justo ou não? Com certeza você vai dizer que sim. Era um pai que educava o filho no caminho do bem? Com certeza, eu acredito que sim. Mas por que esse filho tomou essa atitude? Porque, irmãos, nós vamos estar já falando sobre isso. São fases da vida, né? Quem é pai sabe que a fase de um adolescente para chegar na juventude, o pensamento vai mudando. São outros pensamentos. Então foi o filho mais novo que fez isso. Mas por que esse filho voltou? Né? Ele diz: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, eu aqui pereço de fome. Olha só, ele diz: quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão, ou seja, o meu pai cuida dos empregados, o meu pai é um homem justo, o meu pai é um homem reto. Levantar-me-ei, irei ter com o meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei perante os céus e diante de ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Irmãos, ele não culpa o pai dele em momento algum. Pelo contrário, ele reconhece que a culpa era dele. Então, as palavras, o ensinamento que o pai dele transmitiu para ele, fez ele retornar. E ele retornou. Por isso, o sábio Salomão foi muito usado por Deus a transmitir esse versículo. Ensina o menino no caminho em que deve andar, para quando crescer não se desviará dele. Né? Vai vir até dificuldade, mas vai estar alicerçado com a palavra. Amém? Então, repetir novamente o versículo 13. Não retires a disciplina da criança. Quantos pais, quantas mães têm retirado a disciplina? Ah, pastor, já dei tanto conselho para esse menino, já falei tanta coisa, o menino continua do mesmo jeito, eu não vou mais ensinar, eu não vou mais aconselhar. Aí a mãe fala a mesma coisa, às vezes o pai faz a mesma coisa, aí é o que o menino quer. Então não faça isso, é o conselho que eu te dou como pastor, tá bom? Eu lhe dou para você. Continue, não é fácil educar, mas um dia seu filho vai te agradecer. E você pode chorar muito, né? Pode chorar muito no futuro, arrependido, por que não ensinei mais? Por que não corrigi? Então faça isso. Se você ama, quem ama corrige. Faça isso com seu filho, com sabedoria. Peça sabedoria a Deus, faça com entendimento. Tá bom? E com certeza um dia seu filho, sua filha vai te agradecer muito por você educar no caminho certo. Não apoie o erro para os seus filhos, tá bom? Não brinque com essas coisas, isso é coisa séria. Às vezes a criança faz um erro, comete algo, tem pai que fica rindo, tem mãe que fica rindo, você não sabe quanto isso é terrível. Ensina seu filho como deve se comportar na casa do Senhor. Há pais que passam vergonha com seus filhos. Por quê? Porque não disciplina, não ensina. E aí às vezes está na igreja, no ambiente, e o menino fala alto, o menino não respeita. A mãe manda o menino se sentar, o menino levanta, toda hora vai no banheiro, vai beber água, fica aquela coisa. E vai ficar feio para você. Então ensina seu filho como se comportar na casa do Senhor, como se comportar
nos ambientes em que você estiver com seus amigos, familiares. Cabe a você ensinar, tá bom? Vamos aqui para o nosso segundo ponto, né? Segundo ponto. Seja uma mãe sábia, invista nos seus filhos, tá bom? Por que esse tema, pastor Edvan? Vou já dizer para você. Porque a mãe é aquela que passa mais tempo com os filhos. A maioria dos pais passa o dia no trabalho. E a mãe é aquela que está mais em casa com os afazeres. Leva o menino para o colégio, vai buscar um menino, arruma um menino. Tem menino que estuda, né, 3, 2 filhos. Às vezes um estuda de manhã, o outro à tarde. É aquela que tem mais tempo com os filhos. Então, olha só. O sábio Salomão, ele escreve em Provérbios, capítulo de número 14, versículo 1, muito conhecido. Olha o que ele fala. Toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derriba com as suas mãos. Então o sábio Salomão, ele vai direcionado à mulher. Ele não vai falar aqui em ambos. Claro que o pai também tem, né, o seu dever de educar, é uma autoridade, com certeza. Mas baseado naquilo que Salomão escreveu, toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derriba com as suas próprias mãos. Então, fica aqui essa palavra, esse conselho de Deus para você que é mãe, né? Tá bom? Seja uma mulher sábia, invista nos seus filhos, dialogue com seus filhos, converse com seus filhos, veja o que os seus filhos estão acessando no celular. Outra coisa que eu quero deixar aqui, que é muito importante, você que é pai, você que é mãe, principalmente você que é mãe de meninas, tenha muito cuidado ao deixar suas filhas ir para a casa de vizinhos, a ir para a casa da amiguinha. Tenha muito cuidado, irmãos. A gente vê tantas histórias tristes que acontecem, tá bom? E às vezes os pais deixam a desejar nesse momento. Deixa a criança dormir na casa do vizinho, na casa da amiguinha, e aí você não sabe, né? Tá bom? Você não conhece, né? Como é que funciona nessa casa. Então, é um conselho que eu dou: vigie. Tenha mais cuidado com seus filhos. Não solte suas crianças. Não é tempo de confiar em ninguém, irmãos. Tá bom? São dias maus, são dias difíceis. Tá bom? Converse sempre com suas crianças, oriente, né? Tá bom? Então, tenhamos esse cuidado. Os dias são maus, os dias são difíceis. Então cabe a nós pais conversar com nossos filhos, tá bom? Fica aí esse conselho, tá bom? Vamos aqui para o nosso terceiro ponto. Olha só o terceiro ponto. Vós pais, não provoqueis a ira a vossos filhos. Efésios capítulo 6, versículo 4. Efésios capítulo 6 e versículo 4. Olha só, Efésios capítulo 6 e o versículo 4. Vós pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e a demonstração do Senhor. Então, o conselho do apóstolo Paulo aqui a nós pais. Vós pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e a demonstração do Senhor. Por quê, irmãos? Está falando, vós pai, não provoqueis a ira a vossos filhos. Porque eu fiz até aqui a anotação, irmão, porque existem 3 fases de um filho. A primeira fase é a fase do período criança, que vai do 0 aos 12 anos. Então, educar esse período é um período de uma maneira. Mas quando a criança já vai para pré-adolescente, já tem outra mentalidade. Você agora não vai tratar um pré-adolescente como uma criança de 4 aninhos, uma criança de 5 aninhos, de 6 aninhos, já é um pré-adolescente. Ele já tem mais entendimento das coisas quando você vai falar. Ele já sabe quando você está mentindo ou falando a verdade. Ele já tem mais entendimento. Então você já precisa pedir mais sabedoria a Deus, porque agora é uma nova fase que seu filho está vivenciando. Está na adolescência, está querendo se sentir que já é dono de si próprio. Aí você precisa ter paciência, ele às vezes já quer alterar a voz, né? Então você precisa ter paciência, você precisa ainda continuar abraçando, amando, perdoando, mas disciplinando.
né? Você não pode, não, já está se sentindo, vai soltar de maneira nenhuma. Você precisa dialogar com seu filho. E já é uma fase que eu como pastor e pai, tenho 3 filhos, tenho um filho de 18 anos, tenho um de 13 anos, né? Tá bom? Que já é pré-adolescência, né? E agora um que vai fazer 9 anos. Então são as 3 fases que eu estou vivenciando com meus filhos. Mas uma fase bem difícil mesmo, irmãos, é a pré-adolescência, né, pastora Marina? Sim. É uma fase muito difícil, irmão. Então nós pais devemos ter paciência nesse momento, tá bom? E a disciplina é importante, mas não provoque a ira, né? Tá bom? Dialogue, converse, né? Quer ver um adolescente bem estressadinho, é você dizer que ele vai ficar sem telefone, né? Ah, esse menino fica, né? Mas devemos pedir sabedoria a Deus, né? Dialogue, peça sabedoria a Deus, mas disciplina. Não tire a disciplina. Enquanto seu filho estiver na sua casa, você é autoridade sobre o seu filho, tá bom? Eu sempre digo isso para os meus filhos. Enquanto estiverem dentro de casa, né? Nós somos autoridade. Eles devem, né? Atender aquilo que falamos. Aleluia. Então tem um outro período também, irmãos, que é o período da juventude, que vai dos 15, né, aos 24 anos. O adolescente de 10 aos 14 anos, né? 12 aos 14 anos, 15 anos. E nós temos aí o jovem dos 15 aos 24 anos. Aí já é um período, né, de juventude, já quer sair só, não é isso? Já passou por isso, você que é pai? Fica preocupado, a mãe, ai meu Deus, cadê meu filho, né? Aí ele já está se sentindo jovem, já está com uns 18, 19 anos, já quer ir no shopping só, já quer sair. Às vezes tem aquele pai que tem aquele tanto cuidado que acha que o filho ainda é aquele menino, aquele pré-adolescente, é aquela criança e não é mais, já cresceu. Então precisa ter um entendimento, tem um momento que tem que saltar, mas ore sempre, abençoe, cuidado com suas palavras para não amaldiçoar seus filhos, tá bom? E você que está me assistindo, você que é filho, obedeça seu pai. O filho que honra pai e mãe, ele é um filho próspero, é um filho que é abençoado. Então, né, sempre seja algo muito importante, seja comunicativo aos seus pais quando for sair, ligue o horário que vai chegar, para não deixar os pais tão preocupados, os filhos que não se comunicam com os pais, né? Então, você ainda é filho, você está dentro da casa do seu pai, seja comunicativo ao seu pai, sua mãe. Vivemos dias terríveis e todo pai e toda mãe, quando dá aquele horário que não vê o filho chegar em casa, fica preocupado. Então, que haja uma comunicação. Hoje é tão fácil através do celular, você dá uma ligação, estou chegando, tá bom? Né? Então é algo que tanto o pai como o filho tem que se ajudar para poder as coisas andarem e dar tudo certo, né? Então, irmão, fica aí essa palavra de hoje é uma palavra muito importante. Ensina o menino no caminho em que deve andar, tá bom? Então eu louvo a Deus, né, pelos filhos que tenho, louvo a Deus pela minha esposa que tem educado juntamente comigo, aleluia, e que você também possa nesse momento orar comigo. Vamos fazer essa oração apresentando nossa família ao Senhor, amém? Querido Deus eterno Pai, nesse momento te agradecemos, Senhor, por essa palavra, Senhor, que o Senhor venha nesse momento nos dar graça, sabedoria para educarmos nossos filhos, Pai, no temor da Tua palavra, que venhamos ser exemplo para os nossos filhos. Deus, eu oro agora por esse pai, por essa mãe, Senhor, que talvez não tenha tido, Pai, sabedoria para educar os filhos, mas, Senhor, te peço agora, capacita, Pai, essa mãe, esse pai, dá sabedoria, Pai, para educar seu filho no caminho do Senhor. Deus, traga restauração, traga perdão nessa casa. Repreende, meu Pai, todo espírito da desobediência, em nome de Jesus Cristo, Pai, e traga paz dentro desse lar, traga livramento, Pai, em nome de Jesus Cristo. Nós ministramos a bênção sobre os nossos filhos, nós ministramos que os nossos filhos, Pai, são herança de Deus, é do Senhor Jesus Cristo, Pai. Nos ensina a cuidar deles, Pai, usa nossos filhos nessa geração com poder e autoridade. Livra nossos filhos do mal, Senhor, e que o Senhor possa, meu Pai, abençoar toda a nossa casa, em nome de Jesus Cristo, amém, e graças a Deus, aleluia. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão, as consolações do Santo Espírito do nosso Deus,
repouse sobre nossa casa, nossa família, nos guardando, nos protegendo de todo mal, agora e para todo sempre. Quem tem essa fé no Senhor Jesus Cristo recebe, diga amém. Que Deus te abençoe e não se esqueça, todos os sábados, o clamor pela família, a partir das 22 horas, eu te aguardo em nome de Jesus Cristo, e todos os dias o provérbio do dia, a partir das 7h30 da manhã. Que Deus te abençoe e compartilhe essa mensagem com o número de pessoas que você puder. Até lá, que Deus te abençoe.